Delegada, vamos começar do início, né? Essa morte acontece diante de um passeio dos dois, né? O que aconteceu 2 dias antes? Olha só, o corpo foi encontrado no dia 25 de julho no posto. E, num primeiro momento, o corpo não aparentava nenhum sinal de violência, mas as circunstâncias em que o corpo foi encontrado gerou uma suspeita. Então, a DHPP Vitória entrou em cena, começamos a investigar, e então a gente conseguiu elucidar esse crime, que ocorreu da seguinte forma. Na quarta-feira, 2 dias antes, a vítima, o Carlos, buscou o autor do crime, o suspeito, o Paulo, próximo ao terminal de Carapina, na Serra, para irem até a Cachoeira Véu da Noiva. O Paulo já tinha planejado o crime, ele estava com a mochila, ele já tinha a faca já estava na mochila, ele já planejava subtrair os bens da vítima. Chegando próximo à cachoeira, o Paulo então, ele anuncia esse assalto, ele passa para a direção do veículo, coloca a vítima no banco do carona, ministra um medicamento para tranquilizar a vítima, para diminuir a resistência da vítima, e então ele fica mais de 8 horas com a vítima sob seu poder. Ele tenta algumas transações bancárias com o cartão da vítima, a maioria delas não funcionou, e por fim ele vai até o posto Shell, o local onde o crime ocorreu, e lá ele planejava subtrair o dinheiro, sacar o dinheiro restante da vítima. E quando chegaram lá, o Carlos, ele tenta um pedido de socorro, ele vê que tem uma movimentação naquele posto. E nesse momento, o Paulo, percebendo que o Carlos planejava pedir ajuda, ele vai até ele e o asfixia com as mãos, né? Uma asfixia ali dos orifícios respiratórios, mata o Carlos ali dentro do carro. Em seguida ele sai do carro, ele está com uma luva cirúrgica, ele está com máscara de Covid, boné, blusa de manga comprida, calça, tudo para não ser reconhecido. Ele passa mais de 20 minutos limpando as digitais dele do carro e depois ele sai tranquilamente levando alguns pertences pessoais da vítima e empreende fuga, de volta para a Serra, para o local onde ele morava. A gente então fez todo esse trajeto dele, a gente não perdeu o suspeito de vista em nenhum momento e a gente conseguiu identificar para onde ele estava indo. Um dia depois do encontro do corpo do Carlos, o Paulo foi preso. Ele foi preso em uma outra situação, foi preso em flagrante no bairro Costa Bela, no município da Serra. E assim que ele foi preso, nós então começamos a empreender diligências no sentido de elucidar o latrocínio também, já que a gente já tinha indícios da participação dele. Nós fomos até Taquara, na Serra, lá a gente encontrou, dentro dos pertences do Paulo, a roupa que ele utilizou no latrocínio, encontramos os celulares dele, o celular também da vítima, e então a gente começou a querer o mandado de prisão dele. Pedimos um mandado de prisão temporária para evitar uma fuga precoce ou que ele fosse solto no crime que ele estava preso, uma vez que ele é de Amazonas, então se ele voltasse para o estado de origem seria mais difícil para a gente prendê-lo novamente. E conseguimos o mandado de prisão, retiramos ele para ser interrogado e quando ele foi interrogado na delegacia, no primeiro momento ele negou, mas ao ser confrontado com as provas que a gente já tinha, ele confessou toda essa dinâmica que foi relatada agora. O senhor citou, né, que o outro caso não foi registrado por vocês, não foi a cargo da investigação. Sim. Mas como a gente não tem mais nesse dia, eu queria que o senhor contasse, né, o que aconteceu nesse dia que culminou na prisão dele. Nesse dia, pelo que consta no boletim de ocorrência, o Paulo, ele invade a casa de uma outra pessoa, lá em Costa Bela, na Serra, invade a casa com uma faca. Quando ele pula o muro com essa faca, ele é contido pelos moradores da casa e então a polícia chega e prende ele em flagrante. Diz ele que tinha um relacionamento virtual com o morador dessa casa e que ele queria conhecê-lo pessoalmente. Isso é o que consta no boletim de ocorrência. E sobre a proximidade do Paulo e do Carlos, o que vocês sabem, assim, quanto tempo eles se conheciam, como foi que eles se conheceram? Aproveita e explica o perfil desse Paulo, né? Ele veio de longe, trabalhou primeiro como Uber. Isso aí. O Paulo, ele veio do estado do Amazonas, ele chegou no Espírito Santo há cerca de 1 ano, trabalhou como motorista de aplicativo e depois foi trabalhar como garçom em um bar localizado na Serra. Foi justamente nesse estabelecimento que ele conheceu a vítima frequentava o bar enquanto o Paulo era o garçom, e então eles já tinham saído algumas vezes, cerca de 3 ou 4 vezes, e nessa última vez foi quando então o Paulo já saiu com a maldade, com a intenção de fazer esse crime de roubo. Poderia ser algo romântico ou sair com amigos?
A gente não tem nenhum elemento comprobatório nesse sentido. A gente sabe que eles já tinham saído outras vezes, os dois juntos. A família não conhecia ele, né? Não, pelo que a gente ouviu, os parentes, ninguém conhecia o Paulo. E aí, o que foi recuperado do Carlos? A gente conseguiu recuperar o celular dele, o cordão dele foi levado, mas não conseguimos recuperar. O Paulo falou que ele vendeu para um Orives na Serra pelo valor de R$850 e a gente conseguiu recuperar o aparelho de telefone para os familiares dele. Né? O Paulo está preso, né? Qual foi a atuação dele? O Paulo foi preso por latrocínio, né? Ele queria cometer um crime patrimonial, um roubo. Para isso ele usou da faca, usou de um medicamento. A gente não conseguiu comprovar a quantidade que ele utilizou, né, para diminuir a resistência da vítima, mas ficou comprovado que ele utilizou desse medicamento. E por fim ele matou a vítima com a finalidade de conseguir sair com os bens dela e ficar impune pelo crime.